Então vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esta semana, por tudo que estamos vivendo a nível de experiência, porque são as experiências da vida que nos ensinam a domar um espírito tão teimoso como ainda somos, renitentes, desrespeitosos, egoístas, vaidosos, querendo impor a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir a qualquer preço, e só sendo amigo das pessoas que nos respeitam sendo dessa forma, anulando-se completamente. Quanta vaidade ainda alimentamos, Senhor. E precisamos refletir nas questões do pensamento, como o estudo desta noite nos propõe. Porque por mais que a gente não expresse, seja em palavras ou atitudes, o fato de pensarmos ainda dentro desses limites demonstram uma alma com necessidade de crescimento espiritual. Portanto, nós te pedimos, Senhor, que nesta noite possamos ter mais uma aula sobre o pensamento, para aprendermos a educar os impulsos da nossa alma, para que um dia ela seja como a de nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha um impulso natural no bem, na renúncia, no bem-estar social de todos aqueles que chegavam perto de si. Por isso, o amor ao próximo, o amar como ele nos ensinou, como ele nos amou. Esse é o caminho, essa é a reflexão para a nossa vida, para o nosso despertar. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Que assim seja. Então, a gente veio estudando na semana passada, começamos no capítulo 10, não concluímos ele, capítulo 11, né? Sobre a onda mental. Fazendo uma recapitulação rápida, a onda mental nada mais é que a sintonização daquilo que a gente é, do nosso pensamento. Quando eu vou a uma casa espírita, por exemplo, já que nós somos trabalhadores, somos vinculados a um trabalho espírita, a gente chega exalando simpatia. A gente é cortês com as pessoas, atencioso, escuta às vezes, né, o sofrimento de alguém, o desafio que alguém está vivendo. Perdão, que a gente está saindo de um resfriado. Mas a gente tem toda uma solicitude natural naquele momento. Estando naquele ambiente, seja pelas vibrações, ou seja porque queremos vender uma imagem ainda, né, de uma pessoa boa, a gente procura ser ali dentro a exemplificação do homem de bem. Mas quando a gente sai da casa espírita, nem sempre a gente preserva esse estado de alma. Principalmente quando a gente não tem outras pessoas que convivem diretamente, às vezes apenas um companheiro, ou um filho, ou mora sozinho. Então, julga-se que fora daquela atividade da casa espírita, ou da igreja, ou do templo religioso, eu posso me comportar de qualquer maneira, julgando o comportamento das pessoas, criticando aqueles que não pensam como eu, ridicularizando aqueles que estão num nível inferior. E, na verdade, toda atitude dessa denota uma alma com grandes dificuldades de adaptação. Ser bom entre bons é muito fácil. Não há desafio nenhum. Imaginemos se a gente estivesse agora desencarnado e estivéssemos morando em nosso lar, com toda a pleiade de espíritos que moram lá. Espíritos que já conheceram o próprio Cristo, governador do planeta. Então, nós faremos um esforço muito grande para permanecer naquele ambiente. Então, a nossa vibração, naturalmente, seria uma vibração mais agradável. Tirando aqueles que estão internados, né, nas zonas de
de retificação nos hospitais psiquiátricos, todas as almas que vivem socialmente, e a gente cita Nosso Lar por ser uma colônia mais conhecida, porque foi retratada em uma obra, em um filme, a gente vê que as pessoas são simpáticas, as pessoas são, né, mais humanizadas, e elas têm uma preocupação muito grande com aquilo que elas pensam, porque o pensamento ele pode ser, de certa forma, registrado pelos ministros, né, pelos aqueles superiores que ali vivem e coordenam o trabalho. Então, se eu estiver lá fingindo uma realidade, eu acabo ficando incompatível. Eu não consigo mais me adaptar àquela colônia. E eu tenho que descer a níveis mais baixos para que a vibração do meu pensamento, do meu ponto de vista, dos meus paradigmas, me ambientizem em um lugar onde eu consiga me expressar de forma mais natural. Por que que a gente está falando isso? O estudo fala sobre a onda mental. Então, quando eu estou dentro da casa espírita, todo solícito, naquele momento, por um esforço que a gente faz, e talvez muito mais um teatro, a minha onda mental ela vai seguir mascarada. As pessoas vão olhar e falar: poxa, fulano é uma pessoa boa, uma pessoa esforçada. Mas quem convive conosco no nosso dia a dia, quem trabalha conosco, quem, né, frequenta a nossa casa, quem tem uma convivência mais próxima, vai conhecendo a nossa intimidade. Alguns pontos de vista, algumas reflexões, algumas críticas, e aí nós demonstramos aquilo que ainda somos. E isso, essa intimidade que forma o conjunto dos valores do espírito é que emite essa onda mental. Então, essa onda mental ela pode estar caracterizada por uma necessidade social, mas quando se investiga profundamente, encontra-se a nossa própria intimidade. E essa natureza íntima é que os espíritos conseguem registrar. Eles, ao aproximar de nós, eles enxergam o nosso mundo íntimo. Nem sempre agradável, nem sempre, né, coerente com a fé que estamos professando, nem sempre voltado para as ideias cristãs. Nós temos hoje aí várias instituições, né, que pregam o cristianismo, não apenas religiões, mas outras, mas que você vai buscando fundos, são partidárias, são fundamentalistas nos seus pontos de vista, como se aquele que pensasse diferente ou que faz escolhas diversas não fosse digno do nosso respeito, esquecendo que vivemos numa lei de misericórdia. Então, toda essa intimidade que não foi plantada por Deus, está no Evangelho, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada até a raiz. Nós precisamos educar o pensamento, e o estudo de hoje vai falar, vem ainda reforçando sobre isso, porque nós somos o fruto do nosso pensamento. Nós podemos enganar as pessoas que estão do nosso nível para baixo, para cima de forma alguma. Jamais enganamos aqueles que nos dirigem e que investem, e que endossaram esta encarnação, dando-nos a oportunidade de estarmos diante de uma fé raciocinada. Por isso, um aumento de responsabilidade, um acréscimo de cobrança sobre as nossas atitudes, porque foi depositada em nós a confiança que estivéssemos dentro da proposta do codificador e faríamos dela uma exemplificação de vida, na melhor forma de pregar e divulgar, vivenciando essa proposta externa e internamente. Na semana passada, nós paramos na alavanca da vontade. Quando nós falamos em alavanca, aqueles que estudaram, né, as obras clássicas do Espiritismo, nós vamos lembrar de Crawford, né, que era da Faculdade de Belfast, na Escócia, e ele fez alguns estudos à época das mesas girantes e levantou até uma tese que foi
denominada alavancas de Crawford, como se houvesse uma alavanca fluídica que sustentasse as mesas, as cadeiras no ar, enquanto nós tínhamos os primeiros fenômenos que foram depois dando corpo àquilo que nós entendemos e estudamos sobre mediunidade. Mas a alavanca é algo que move, é algo que proporciona, que suspende. Na ideia dele, era uma alavanca de fluidos que suspendia a mesa a uma determinada altura e ali ela sustentava enquanto aqueles fluidos mantivessem aquela alavanca. Ele fala para nós na obra dizendo o seguinte: reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias. Nem dois espíritos que estiverem no mesmo grau de evolução no universo inteiro terão oscilações idênticas, terão oscilações próprias. Mesmo que eles tenham condições de interpretar o pensamento do Criador, como Jesus quando esteve na Terra, mas as oscilações são próprias da identidade de ser único na criação, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras no quimismo inelutável do pensamento. Então, o que ele fala para nós? Nós estamos na intimidade da nossa casa, e estamos, de repente, em vigilante diante do pensamento. Estamos lá assistindo um programa qualquer, e naquele momento, todas as pessoas que estão naquele mesmo nível, assistindo aquele programa e fazendo reflexões semelhantes, assimilam a mesma corrente mental. E mesmo os espíritos que já estão desencarnados fora da matéria e que ainda pensam naquele nível, também estão engrossando essa fileira. Então há uma corrente. Há uma extrema corrente de pensamentos que cada um que vai entrando nela fortalece, doa de si mesmo e recebe de todos aqueles que a sustentam parte desse emaranhado de ideias desse nível de pensamento. Vamos pegar um exemplo comum. A pessoa está, por exemplo, num processo de depressão. E a depressão emite pensamentos, né, de dificuldade, de desânimo, de indiferença com a vida, com os valores, com as oportunidades. Então, ela vai entrando num nível muito perigoso de pensamento, porque há muitos espíritos que também estão depressivos, que perderam oportunidades ou que não encontraram aquilo que eles buscavam, e vão engrossando uma corrente de pensamento. Várias pessoas podem estar dentro daquela casa, mas apenas ela que está naquele momento, né, adoentada, que ela está naquele limitador que a depressão proporciona, somente ela está conectada a essa onda. Aí começam pensamentos piores a nível de suicídio. Então, quando ela pensa na possibilidade do suicídio como uma porta falsa para se libertar dos problemas, que na verdade é uma porta que nos leva a complicações muito maiores, ela, naquele momento que ela pensa, ela conecta outra onda, outro feixe de ondas mentais de vários espíritos que estão nesse momento pensando nesta possibilidade, né? Infelizmente, nessa realidade ainda muito triste que envolve a nossa sociedade. Se ela não mudar esse pensamento, ela começa a encorpar esse pensamento. Ela começa a pensar numa forma, como as pessoas ficarão com a sua partida, como que ela vai ficar, qual vai ser a realidade daqueles que a magoaram, que levaram ela naquela condição, e aquele pensamento vai tomando corpo. Quando vê, ela já começa a trabalhar com a possibilidade de fazer, e aí ela começa a atrair para si uma série de espíritos vinculados a esse tipo de atitude, que são, na verdade, vampiros da espiritualidade, porque se alimentam
do fluido vital, se alimentam do fluido mental destas criaturas infelizes que estão a um passo de uma desgraça maior. Então, nas nossas preces, nós devemos sempre lembrar destas almas que estão a um passo de cair num abismo de muito sofrimento, para que elas possam, por algum instante, romper esse pensamento, elas possam modificar, que da mesma forma que esses vampiros que envolvem naquele momento começam a disseminar a ideia do suicídio, a espiritualidade superior, seus entes queridos, aqueles que nos aguardam no mundo espiritual, desdobram-se em atitudes, em auxílio, para que alguém chegue, para que alguém toque a campainha, para que alguém chame, para que alguém desperte, para que ela rompa aquele nível de pensamento inferior e se liberte daquela corrente, porque é uma corrente hipnótica. É uma corrente que, se a gente vai deixando, nós vamos entrando nela e depois fica mais difícil. Precisamos de uma alavanca para sair dela. E essa alavanca se chama vontade. Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, fácil ser-nos-á observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais do ponto de vista de amor e sabedoria que já tem acumulado a si mesmo. Então, querendo ou não querendo, nós fazemos assimilações mentais através dos nossos impulsos naturais, por sermos o princípio inteligente do universo. Quando nós pensamos, seja o pensamento qual for, esse impulso faz conexões que nos aproximam ou nos afastam de outros que pensam da mesma forma. Voltando ao exemplo da Casa Espírita, nós temos no livro Missionários da Luz um quadro interessante a respeito disso. Era uma reunião de estudos e prática da mediunidade, e ali nós tínhamos 2 irmãos e uma mãe que frequentavam aquele trabalho. Mas o trabalho estava meio que infrutífero pela falta de preparação dos frequentadores. Mesmo infrutífero, eles recebiam da espiritualidade naquela noite, naquele amparo, toda uma limpeza fluídica, toda uma reorganização das células perispirituais. E naquele momento eles conseguiam até um nível de tranquilidade maior. Mas quando eles saíam e retornavam para casa, eles começavam a deixar que o pensamento voltasse aos níveis naturais, porque ele é de um impulso próprio. Então, o jovem, que ainda era uma pessoa desequilibrada na área do compromisso afetivo, falava das suas dificuldades. A mãe, que também era uma pessoa depressiva e estava, né, num estado de viuvez, chorava as suas mágoas. E esse momento tão natural, tão comum, que a gente vê e participa, atraía espíritos dessa natureza para conservá-los naquela atitude mental inferior, porque eles alimentavam-se daquelas energias e daqueles pensamentos. Porém, os bons espíritos também acompanhavam, e a irmã mais nova, jovem, ainda não contaminada pelas dificuldades sociais que muitos se permitem, ela intermediava o pensamento do instrutor da casa espírita e ia dando alguns toques para que eles despertassem. Mas eles relutavam e diziam para ela: você é muito jovem, não tem a experiência de vida que eu tenho. Quando chegar a minha idade, você também terá suas decepções e gostará de narrar a elas. Falar do mal não constrói o bem, de forma nenhuma. Às vezes a gente quer inspirar compaixão nos outros, contando as nossas dificuldades,
para que a pessoa fale, nossa, mas você é um vencedor de estar aqui. Não, nós temos é que lutar contra o mal e não relatá-lo, porque o mal não merece nem comentário. Nós devemos é nos fortificar no bem. Então, quando eu sair da casa espírita, nossa, a palestra hoje falou sobre o perdão. Meu Deus, o que eu preciso perdoar? Se eu não tenho ninguém para perdoar próximo a mim, eu tenho que me perdoar de ainda estar numa condição inferior. Eu tenho que, às vezes, dar o braço àquele que me ofendeu e permitir que ele seja tão imperfeito quanto eu mesmo. São essas reflexões, acima do Evangelho, que devem caminhar conosco até chegarmos em casa. E na nossa casa, orarmos para que estas almas ainda infelizes que não encontraram o caminho, não venham a infiltrar na nossa vida íntima, na nossa vida doméstica, querendo tomar parte das decisões, porque há muitas casas onde esses espíritos estão sentados à mesa, deitados ao leito, assistindo os programas junto conosco, porque nós trocamos pensamento constantemente. E eles vivem convidados pela nossa pequenez espiritual, pela nossa falta de propósito. E para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. Vamos observar, por exemplo, né, o processo evolutivo. Quando nós éramos ainda do reino vegetal, que vontade nós tínhamos? Apenas de crescer em direção à luz, para o processo da fotossíntese, para o processo do crescimento, da troca da energia solar numa energia química de sustentação da vida. Quando estávamos no reino animal, que tipo de vontade que nós tínhamos? Apenas da própria sustentação da vida, da alimentação, da reprodução, do sono. Mas nós chegamos agora à idade da maturidade, da civilização. E a nossa vontade pode ser direcionada, por exemplo, para o crescimento espiritual. Quero aproveitar esta encarnação onde me foi confiado uma proposta de despertar espiritual. Então eu preciso de vontade. Eu preciso de uma alavanca para romper com a minha própria inferioridade. Porque se eu não mudar, se eu não me esforçar, se eu não me corromper, eu vou continuar da mesma forma. Ah, mas quando eu vou na casa espírita, eu estou sorrindo, alegre, animado, mas eu chego em casa, eu volto a ser um tirano. Eu volto a ser um depressivo, um doente. Quando eu estou na rua, eu sou uma pessoa desagradável, eu ofendo os outros. Não basta sermos espectadores de uma proposta, principalmente quando essa proposta está olhando para nós e nos convidando a seguir. Lembra de Jesus, quando ele olhava para a pessoa e dizia, segue-me. Ele não dava nem uma segunda oportunidade. Ou você, naquele momento, se corrompia daquilo que você tem de valor para segui-lo, ou você permanecia. Um exemplo clássico que nós temos, talvez o mais poético, é do senador Públio Lentulus. Quando ele, no livro Há 2000 anos, muito bem retratado pela sua experiência própria, vai ao encontro de Jesus para a cura da sua filha Flávia. Aliás, foi um pedido que ela mesma, a filha, fez a ele. Ela doente, caminhando para uma desencarnação muito nova, pede a ele, né, o profeta Nazareno, porque ela ouviu dos servidores que aquele profeta tinha o dom de curar. E como ele estava desesperado, nada mais trazia uma melhora àquela criança, ele se veste como um judeu e vai pelos caminhos que Jesus passava numa tentativa de encontrá-lo, sem muita expectativa. Aproximando-se de Jesus, a natureza muda,
A ambiência muda porque a projeção daquela alma era extremamente potente, extremamente forte. Imagina o que é o governador espiritual do planeta, aquele espírito que formou essa realidade que nós vivemos, estar presente, está ali do seu lado. Então, o próprio senador se cala, não consegue falar, apenas cai de joelho em pranto. E Jesus pergunta a ele, né, senador, por que me buscas? Ele conheceu ele disfarçado, sabia qual era o problema, mas Jesus lhe faz uma advertência. Jesus diz a ele, devia ter me procurado na luz do dia, para que você se convertesse e aproveitasse agora. No entanto, se a cura da sua filha é um benefício para a sua vida, é um acréscimo à sua responsabilidade. Muitos anos levarão até que você reencontre essa oportunidade de romper consigo mesmo. E ele optou em não acreditar ao Cristo a cura da própria filha. E aí vem se desdobrando diversas vidas, reaproximando da luz. Nós também temos uma história parecida. Porque se estamos hoje na doutrina espírita, no livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles fala sobre isso, que estávamos no mundo espiritual aguardando uma oportunidade, e quando ventilou a ideia que o Consolador prometido viria à Terra, nós nos candidatamos a esta encarnação, a esta oportunidade, para que estivéssemos encarnados e tivéssemos contato com a proposta do codificador. E nós encarnamos, estamos dentro da proposta e o que estamos fazendo com ela? Qual que é o impulso natural do nosso pensamento? Quando alguém nos ofende e a gente responde agressivamente. Quando alguém nos pede um favor e eu não estou com a mínima vontade de fazer. Aonde que eu estou modificando a natureza íntima do ser para que isso venha a refletir depois nas atitudes e nas palavras? A princípio, adstrita aos círculos angustos do primitivismo, a vontade, agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Esse é o princípio da vontade, e há muitos que ainda se comprazem nisso. Estão muito mais próximos da natureza animal do que do objetivo espiritual da vida. Comentávamos antes da gravação sobre a questão do clima do planeta, e até mesmo este clima recebe influência do nosso pensamento, das nossas atitudes de desrespeito, das nossas atitudes de desmatamento, de queimadas. Tudo isso causa um desequilíbrio, e esse desequilíbrio apresenta-se depois em quantidades agressivas de calor, de frio, de chuva, de vento, de escassez. Tudo por quê? Porque a gente ainda não consegue equilibrar-se, manter um pensamento dentro de um propósito. Nós deixamos nos levar de forma muito sem resistência para as coisas que nos satisfaz pessoalmente. É aquilo que Allan Kardec trabalha quando se questiona sobre o egoísmo e o orgulho como chagas sociais, e tirando essas duas, qual a outra? O interesse pessoal. Quando me satisfaz, não é crime, não é errado, não é corrupto. Quando me satisfaz, está tudo certo. Mas a partir do momento que já não me satisfaz, eu não concordo. Eu bato de frente com o sistema, eu questiono, eu agrido, eu ofendo, eu aponto erros. Olha onde a gente se localiza nisso tudo. Avançando pelo terreno inicial da experiência,
aparece o homem como molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monoideísmo intermitente. Enquanto eu pensar apenas no meu prazer, no meu conforto, na minha, satisfação, eu sou um ser completamente diversificado da proposta de Jesus. Jesus era o contrário, ele pensava sempre no bem, acreditava sempre no bem, estava disposto a se doar constantemente. Aquela parábola da figueira seca retrata isso. Porque naquele momento que ele pede aos apóstolos que lhe buscassem o figo, ele sabia muito bem que não era a época, que não havia fruta alguma, mas em respeito eles vão, não encontram, e a figueira se torna seca, e aí ele diz assim: será todos aqueles que só dão frutos na hora certa. Ah, eu estou no centro toda quinta-feira, 8 horas da noite. Eu não gosto de chegar nem um minuto antes, porque o horário é 8 horas da noite. Eu só posso frutificar nesse momento. Saiu dali, eu volto a ser uma figueira seca. Se alguém procurar, não tem fruto nenhum. E não é essa a proposta. A proposta é a gente ter sempre um fruto para oferecer, independente da hora que seja procurado, com naturalidade. Mas para chegar na naturalidade é necessário que primeiro venha a disciplina. É o Espírito Emmanuel que nos fala. A disciplina antecede a espontaneidade. Eu não vou ser bom natural se eu não sou ainda, mas eu vou me disciplinar para ser. Eu não vou ter pensamentos bons constantemente, mas eu vou discipliná-los. Vem o pensamento ruim, eu entendo esse pensamento, eu não brigo com ele. Eu compreendo que eu ainda tenho uma natureza inferior, mas eu rebato esse pensamento com um pensamento bom. Vem o desafeto, ah, meu Deus, aí vem aquela pessoa. Que Deus abençoe, que ele possa refletir tanto quanto eu mesmo. Nós somos irmãos, estamos no mesmo barco da reencarnação. Quem sabe, Senhor, se em algum lugar for me dada a oportunidade de lhe ser útil, que eu possa fazer de coração para a gente acabar com esses rancores que não levam a nada. André Luiz, no livro Nosso Lar. Nos seus primeiros trabalhos nas zonas de retificação, nas câmaras de retificação. E quando ele trabalhava ali naquela noite, onde vários trabalhadores trariam sofredores do umbral, ele reencontra uma alma conhecida. Um homem que foi um devedor do seu pai. Seu pai havia sido um homem de grandes posses, e, naquela época, muito comum fazer empréstimos financeiros em troca de uns juros que lhe davam um rendimento maior. E aquele homem havia sido uma dessas criaturas que houvera lhe buscado crédito certa vez. E quando irrompeu, então, a data de quitar aquele débito, ele, não tendo como quitar, tentou pedir um prazo maior. Lembra, André Luiz, que a sua mãe Luísa tentou intervir, pediu ao marido que não, cobrasse daquela forma, mas o próprio André Luiz, ainda encarnado, ainda com outros valores, ficou do lado do pai. Não, você não pode perdoar uma dívida. Ele, quando pediu emprestado, estava ciente da responsabilidade. Vamos cobrá-lo. E aquele homem foi arruinado financeiramente. Perdeu móveis, perdeu um piano que era de família. Teve que mudar da cidade para recomeçar a vida em outro lugar. E ali eles encontram. E imagina naquele momento a vergonha que André Luiz sentiu. Aquele ser, não me recordo agora bem o nome, ele cumprimenta André Luiz, ele responde assim, mas ele tem vergonha. Porque agora eles estavam num mundo onde o dinheiro não vale nada, e sim as atitudes. Então ele acaba confessando a Narciso o que aconteceu, e ela falou assim: e você está esperando o quê para chegar até ele e pedir desculpa? Ele é muito ocupado. Ele não vai ter, talvez, uma outra oportunidade
de conversar com você dessa forma mais íntima. Aí André Luiz vai engolindo, né, a vergonha, o orgulho, a vaidade, e pede desculpa. E aquele, né, agora amigo espiritual dá um abraço nele e fala: Que isso, amor? Isso ficou no passado. Aquela atitude que seu pai tomou comigo foi para mim um dos maiores ensinamentos da minha vida, porque mostrou que realmente o dinheiro ele pode atender apenas às demandas materiais. E ajudou que eu me desapegasse de muita coisa. Eu não tenho rancor nenhum, nem contra o vosso pai, nem contra vós mesmo. Tenho por vocês uma admiração, uma amizade profunda. E aquilo foi nele lá no fundo e cauterizou aquele rancor, aquele sentimento de divergência, de dificuldade. Nós não precisamos passar por isso, porque às vezes essas pessoas que ainda demandam conosco alguma diferença estão convivendo conosco. Se eu não tenho coragem de chegar, porque às vezes nós temos a covardia moral, comece a orar, a pedir em benefício. E se houver alguma chance, algum motivo, algum momento onde a minha presença possa beneficiar, faça de coração. Porque aí eu estou mudando o impulso natural da alma. Nós estamos recolocando agora um impulso novo sobre um impulso velho, que é o assunto do próximo capítulo. Vontade e aperfeiçoamento. A memória e a imaginação ainda curtas limitam a volição ou escolha do homem à simples tendência que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir. Então, a memória e a imaginação, ainda muito curta, limitam as nossas escolhas. Se você vai conversar com uma pessoa materialista, as escolhas que ele tem apenas atendem aos valores que ele tem. Mas e nós? Quando eu leio esse pedacinho, eu me lembro da parábola dos talentos. Nós estamos recebendo um investimento da divindade para que a gente produza, para que a gente multiplique, para que a gente atenda. E o que que eu faço? Enterro esse talento e não produzo nada? Nós já não temos uma imaginação tão curta. Principalmente, né, a gente que agora começamos a fazer um estudo no campo da mediunidade, nós vimos que na proposta do livro dos médiuns, quando nós frequentamos um trabalho mediúnico, nós estamos num educandário de alma. Talvez eu nem perceba disso, mas quando eu estou ali e há uma comunicação, que é a materialização de uma emoção, de um sofrimento, de uma dor, de uma alegria, de um reencontro, eu estou vendo com os meus olhos físicos a vida espiritual. E de repente eu estou vendo alguém que tem os mesmos valores, as mesmas ideias e as mesmas dificuldades que eu tenho, em uma condição infeliz. Para onde que eu estou indo? Para aquela mesma condição. Então, ali eu estou tendo a oportunidade de expandir a minha mente, de vislumbrar que existe uma realidade espiritual. Eu vejo pessoas no meio espírita que às vezes ainda duvidam. Falam, meu Deus, será que é assim mesmo? Pegue uma obra psicográfica. Esta obra que nós estamos estudando, o mecanismo da mediunidade, recebida por dois médiuns em cidades diferentes, cada um recebendo um capítulo par, um capítulo ímpar, para depois juntar e formar uma obra complexa. E eu ainda não acredito nesse mundo? Ou eu estou apenas arrumando um desculpismo para conservar o meu impulso mental no sedentarismo moral? Ele mesmo opera a retração da onda mental
que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento sempre difícil e à expansão sempre laboriosa. Então a gente vai na casa espírita e começa a ler o Evangelho. Aí vem aquela proposta e fala assim: isso aí não é para mim, não. Na próxima encarnação, com certeza, nós estamos repelindo aquela indução, aquela ideia. E achamos bonito falar isso, né? Ah, é muito bonito, mas não é para mim. Se não é para mim, por que que a inteligência absoluta nos permitiu estar ali? Com certeza é para mim. É porque ele quer que a gente desperte. E às vezes a gente afasta essa proposta para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem, da mesmice, da mediocridade, do sensualismo, do romantismo, de tudo aquilo que existe, mas não evolui, não aprimora, apenas distrai a mente. Onde encontra o mesmo tipo de onda dos que lhe assemelham, capazes de entreter-lhe a egolatria no gregarismo, né, nas aglomerações das longas simbioses em repetidas reencarnações de aprendizagem. Quer dizer, a gente vem, tem a proposta, fala, mas isso aí não é para mim, e volta para aquilo que nos agrada, para aquilo que nos compraz, para aquilo que nos completa, para aquilo que nos diverte, para aquilo que nos entretém. E hoje em dia nós temos um universo de propostas voltadas para isso. Nós entramos na internet para lermos uma mensagem, uma notícia, e ali você tem numa página centenas de links buscando cada impulso mental. Um gosta disso, um gosta daquilo, e ali vai se distraindo, vai se refletindo, vai criando energias, vai se posicionando, mas nem sempre a gente tem a mesma disposição para buscar o livro dos Espíritos e ler. Ah, mas a leitura é muito chata. É, é chata porque está incompatível com o meu mundo íntimo. E se eu não usar a disciplina para que a vontade possa também me levar a esse tipo de esclarecimento, de que está me valendo tudo isso. Lembremos que muito será cobrado de quem muito recebeu. A civilização, porém, chega sempre. A gente pode estar vindo empurrando por séculos. E com certeza estamos, por isso estamos aqui ainda. Por várias oportunidades estivemos diante de uma proposta religiosa, mas não levamos a sério. Não buscamos naquela proposta um reflexo para levar para dentro de nós e vivenciar aquela proposta. Porém, chega um momento que a civilização chega. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. Chega uma hora que, se não for por amor à causa, pode ser pela dor da perda. E aí a gente começa a valorizar. Por exemplo, nós perdemos um ente querido que esteve conosco uma vida e nunca foi valorizado. Mas quando ele nos faz falta, dói. Nós temos a oportunidade de andar, de locomover, e nunca fomos, nunca buscamos, e de repente estamos limitados pela doença. Temos a inteligência de refletir sobre a proposta doutrinária e, de repente, temos uma doença neurológica, um AVC, uma limitação, que nos furta a reflexão em corpo físico. E aí já não podemos mais aproveitar. Porque chega um momento que nós precisamos crescer. E felizes são aqueles que estão crescendo com o trabalho. Se não é um trabalho externo, é um trabalho interno, de tornar um deserto de sentimentos
e de emoções em uma terra fértil para que o Evangelho venha dar frutos. As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. Por isso é importante conhecer. Por isso é importante estudar. Mas, às vezes, para a gente tirar 1 hora de uma semana, de 7 dias, 24 horas por dia para estudar, a gente acha enfadonho. Ah, é muito. Nossa, você vai na casa espírita de novo? É a terceira vez essa semana? É, quem dera se eu morasse lá dentro. Se eu fosse todos os dias. Ah, mas você lê todo dia esse livro? Que ótimo, porque o conhecimento, ele vai solidificando a vontade de mudar. Ah, mas existem almas que vão uma única vez e mudam. São aqueles que já estão prontos, que precisam apenas despertar. Mas o conhecimento é válido para que eu possa enfrentar as contrapropostas que o meu próprio mundo íntimo vai fazer. Ah, eu não vou me tornar santo mesmo. Ah, eu não vou crescer. Há pouco tempo eu ganhei de um companheiro uma série de obras que a gente doou boa parte para a Casa Espírita. E a esposa dele fez um comentário muito interessante nisso. Ele falou assim: ele está doando porque ele chegou à conclusão que nesta vida ele não vai se tornar um espírito iluminado. Por quê? O que que lhe falta? Olha a alavanca da vontade. Ah, mas aí é muita coisa. É muita coisa, mas ela é uma alavanca. E a alavanca é usada para romper obstáculos. Então, o conhecimento vai fortalecendo essa vontade. Eu não vou conhecer a doutrina espírita ainda na casa espírita na reunião pública. Ali eu vou ver uma parte, uma interpretação, a ideia de um orador, que pode ser muito boa, que pode ser mais ou menos, que pode ser infeliz, se ele coloca o personalismo à frente da doutrina. Para me conhecer a doutrina espírita, eu tenho que mergulhar. Eu tenho que sair da superficialidade das ideias. Eu tenho que fazer uma rotina de estudos, porque é uma doutrina, não é apenas um livro romanceado. Há uma proposta profunda, falando da nossa natureza espiritual. Allan Kardec traz experiências dos espíritos que fracassaram, que cresceram, que foram felizes, que se arrependeram, que foram criminosos, que foram assassinados, que foram suicidas. Nós temos no céu e inferno um compêndio da vida espiritual, retratado ali sobre causas e consequências, causas e efeitos. Nós temos no Evangelho a proposta de renovação, o livro das bem-aventuranças, que é o maior desafio para a alma que quer crescer. Nós temos a obra científica da mediunidade no livro dos médiuns. Nós temos a Gênese com as explicações de que nada é milagre, é miraculoso, de que nada é sobrenatural. Basta a gente conhecer, expandir a nossa mente. A vontade de prazer do início do primarismo e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, se converte em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhado de autodomínio. Então, aquilo que nós temos de primarismo vai se convertendo. É a mesma paixão, é a mesma emoção, mas agora focada na transformação e realização espiritual. E o último subtítulo desse capítulo, o ciclotron da vontade. O ciclotron, quando a gente analisa, né, ele é um acelerador de partículas, aonde se acelera numa voltagem muito alta várias partículas para que elas se choquem e tirem-se dali raios de grande vibração para o estudo, né, da física nuclear, da física de partículas e da química nos seus estudos mais profundos. Arremessa a criatura naturalmente a própria onda mental na direção dos espíritos que penetraram mais amplos horizontes da evolução.
Então, imaginemos agora a gente buscar sintonizar com esses espíritos. A vibração do pensamento deles é altíssima. Quando nós observamos, por exemplo, uma psicografia, a escrita é rápida, porque o pensamento deles está numa vibração muito grande, muito acelerada. Alcançando semelhantes estágios de consciência e a vontade, no campo do espírito desempenha papel do ciclotrão no mundo da química, bombardeando automaticamente princípios mentais que lhe contraponham os impulsos. Então, nós precisamos ter um bombardeio em todo contraponto quando nós queremos evoluir. Vem o pensamento da dificuldade, combate. Vem o pensamento da indiferença, combate. Vem o pensamento do sedentarismo moral, né, da preguiça. Vem o pensamento das diversões. Não, nesse momento, eu me proponho estudar a doutrina espírita. Então, nós precisamos do quê? De um bombardeio, de acelerar essa vontade para que ela possa diminuir o impacto destas distrações que, na maioria das vezes, nos afastam. Faz a gente perder um dia, perde uma reunião, perde uma semana e, quando vê, perde a existência toda. E é ainda com esta faculdade determinante que ela preside as junções de onda, junto àquelas que se propõem a assimilar no plano das sintonias. Uma vez que quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental, originária para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens nas esferas do destino. Então, nosso pensamento pode fazer tudo isso. Ele pode nos libertar ou nos aprisionar. Uma criatura obsidiada é alguém que se aprisionou a uma ideia fixa e cedeu a essa ideia. Nós podemos enriquecer a nossa vida mental e sublimá-la com um pensamento mais puro, porque vem o pensamento infeliz, infantil, inferior, imediatista, e eu combato ele com energia. Mas nós também podemos agravar os nossos males. Quando deixamos que esse pensamento inferior crie um ninho na nossa mente e comece a viver junto conosco, nós podemos acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Nós podemos, então, aprimorar, desde que se tenha para isso vontade firme. Não adianta apenas vontade. A pessoa fala, a vontade dá e passa. Sim, porque ela é um impulso e precisa ser alimentada, e precisa ser enriquecida, e precisa ter atitude para que ela se corporifique e se torne a realidade dos espíritos que querem crescer. Esse capítulo sobre o pensamento mexe profundamente conosco, mas nos enriquece, mostrando que somos senhores da nossa felicidade ou da nossa decepção na nossa existência. Não são as pessoas que estão à nossa volta que nos causam o mal. É o sentimento que eu me permito ter, porque ainda me conservo na inferioridade. Vamos agradecer a Deus por esta reflexão. Quem sabe, Senhor Jesus, dia chegará que o nosso pensamento se torne uma fortaleza, que nada venha derrubar a sua estrutura, construída sobre o conhecimento de uma fé raciocinada. Estamos felizes, Senhor, porque somos responsáveis pelo nosso próprio caminho. Abençoe-nos profundamente nessa noite, para que esta mensagem, esta reflexão, esta indução mental possa modificar as bases do nosso pensamento
E eu posso olhar todos aqueles que me testam, que me cansam, que são para mim degraus de ascensão como amigos profundos, que ainda não descobriram o quanto bem estão nos fazendo, aumentando a nossa capacidade de resiliência. Talvez seja difícil ainda vivermos isso como realidade, mas é através da disciplina que um dia se tornará espontânea em nossas vidas. Nós, nesse momento, Senhor, direcionamos o pensamento ao lar cristão Paulo de Tarso e direcionamos a nossa energia com vigor para toda a instituição, para todos os funcionários, os diretores, os responsáveis, para todos aqueles que lá vivem, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas decepções, com as suas realizações, que recebam também nesta noite, Senhor, o carinho da espiritualidade, a vibração de paz, de ânimo, de vivência moral que estamos envolvendo a todos nesse instante, reequilibrando os organismos cansados, trazendo até eles uma nova esperança, um novo raiar do sol. Abençoe nosso grupo de estudos, dai-nos, Senhor, bastante força, vontade e determinação para continuarmos estudando, aprendendo, vivenciando, lutando, caindo e levantando, para conquistarmos a liberdade espiritual de pensar sem mácula, sem julgamento, sem críticas, aceitando todos como são, mas lutando para melhorar a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos que ficaram presentes aí conosco durante essa reflexão. A gente, na próxima semana,